A Galeria Raquel Arnaud inaugura nesta quinta-feira a exposição Os Ventos do Norte Não Movem Moinhos, um projeto da artista plástica e professora Geórgia Kyriakákis. Inspirada pela canção Sangue Latino, um sucesso da banda Secos e Molhados, a artista propõe reflexões sobre o processo colonizador na América Latina. Esculturas, desenhos, instalações e ações colaborativas compõem a mostra, como informa a repórter Cirlei Ribeiro. Ela conversou com a artista. Geórgia Kyriakákis propõe uma visão ampliada da América Latina, ultrapassando conceitos geográficos e a influência cultural norte-americana. Obras como Veias Abertas, uma extensa faixa de tecidos vermelhos de diferentes formatos e texturas, propõem várias reflexões sobre a cultura, a história e a política do continente. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. Geórgia, muito bom dia e bem-vinda à Rádio Cultura. Bom dia, Cirlei. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Geórgia, que é artista plástica e também professora na FAAP. Geórgia, como é que foi o processo de concepção dessa mostra que abre na Galeria Raquel Arnaud a partir da música Sangue Latino, de Paulinho Mendonça e João Ricardo, um sucesso dos Secos e Molhados? O que a motivou? Como é que foi exatamente, né, essa relação, essa ligação entre a música e a arte plástica? Bom, Cirlei, talvez a coisa mais importante que eu possa, para a gente começar a conversar, é falar que eu acho que é a primeira exposição que eu faço, claro, quando a gente é artista, a gente curte, né, e tem um prazer sempre grande de estar apresentando um trabalho e realizar um trabalho. Mas para essa exposição especificamente, eu fui muito motivada pelo amor que eu tenho à América Latina, né, e pela sensação de pertencimento, né, e de orgulho de ser latino-americana. Eu fiz recentemente, quer dizer, um pouco antes da pandemia, uma viagem pela América Latina, visitei alguns lugares e alguns ficaram muito na minha memória, como a cidade fantasma de Chuquicamata, no Chile, né? E foi aí que eu resolvi, eu falei, bom, então eu vou fazer essa exposição que eu sempre quis fazer, na verdade. Sim. Duas referências importantes. Essa música, Sangue Latino, que eu nunca deixei de ouvir, desde a minha adolescência, e a outra, o livro do Eduardo Galeano, né? Acho um dos melhores livros para conhecer a história da América Latina, que é As Veias Abertas da América Latina. E relendo esse livro, eu percebi que muita coisa não mudou, infelizmente. Mudam as commodities, mudam os materiais, mas esses ventos do norte, digamos assim, continuam muito fortes sobre o desenvolvimento da América Latina, né? Então, a origem mesmo da exposição, ela nasce, acho que do afeto, né? E certo. Da importância da gente olhar para a nossa história. Ventos do Norte, que a canção menciona e que você, de alguma maneira, constata e percebe também, são uma alusão direta ao imperialismo dos Estados Unidos sobre a região? Direta e explícita, eu diria. Sim. Direta e explícita, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, né? Desse norte global, em momentos diferentes da história da América Latina, mas também se refere não só aos Estados Unidos, mas também à Europa, né? E essas forças que não movem moinhos, isso, Geórgia, é uma metáfora para o subdesenvolvimento, para o sufocamento das culturas locais? Eu acho que tem a ver com as culturas locais, tem a ver com a condição na qual a gente sempre foi colocado, né? Antigamente chamava de terceiro mundo, né? Sempre em posição subalterna, inferior. E mover moinhos, para mim, já há alguns anos eu venho muito interessada na questão do trabalho, né? E para mim essa frase, não movem moinhos, significa não produzem trabalho de modo a gerar desenvolvimento.
Por isso que eu acho que os ventos do norte não promovem o desenvolvimento social, político, enfim, né? Uhum. Eu acho que é uma metáfora, assim, né? Sim. E, Geórgia, você falou há pouco da sua sensação de pertencimento e desse orgulho de fazer parte do continente latino. Agora, na sua avaliação, como é que o Brasil e o brasileiro se insere na região? Às vezes me parece que a sensação do brasileiro é de não fazer parte, justamente o contrário, né? Como se o continente latino fosse algo e o Brasil fosse outra coisa. Eu acho que a gente, durante muito tempo, a gente sofreu dessa síndrome de vira-lata, sabe? E a gente tem a tendência de valorizar, enfim, tudo que não é nosso, tudo que que vem da Europa, dos Estados Unidos, e de fato tem muita coisa boa sendo produzida e que é muito bom a gente estar compartilhando, digamos assim, né? Mas eu acho muito importante, socialmente, politicamente, a gente olhar para a gente entender a nossa origem. Somos latinos, isso é muito bom. A gente tem agora, claro, um movimento, se a gente for pensar nos BRICS, se a gente for pensar em todo esse reajuste, né, da geopolítica com o mundo multipolar, uma valorização do sul global. Então, eu acho que é um momento muito adequado para a gente pensar isso, sabe? Quer dizer, na verdade sempre foi, né? Uhum. Mas acho bastante oportuno, né, de evidenciar tudo isso. Sim, e de que maneira as obras presentes na exposição refletem, trazem um olhar, trazem uma leitura para essas questões? Gostaria que você falasse um pouco das obras, né, propriamente presentes na exposição. Então, as obras, eu acho que tem algumas novidades, um desejo meu também de trabalhar com outros materiais que eu não trabalhei durante a minha trajetória, eu sempre trabalhei muito com metal. Uhum. Em vários estados, digamos assim, né? Desde chapas até pó de metal, minérios. Dessa vez agora, eu quis trabalhar um tecido, um material mais flexível, ainda numa relação de equilíbrio, porque é uma grande faixa que divide a parede principal da galeria, divide horizontalmente, então essa é uma grande faixa de tecidos pendurados, vermelhos, e nelas eu trouxe exatamente alguns fragmentos de frase recortados da música. Então essa obra Veias Abertas, ela tem um fragmento da música que é recortado no tecido, de modo que eu vejo as camadas de tecido ali. Um outro conjunto de obras, eu uso madeira, que também não é um material muito familiar na minha produção. Aí eu tenho uma hora na música que fala, peguei a lança, lancei ao espaço. E eu fiz um conjunto de 15 lanças que ficam umas fincadas nas outras. Tem também uma referência forte ao cobre, desde usar o cobre mesmo, até uma pintura que simula o cobre. Então tem desenhos também que tem a presença forte do cobre e como é uma exposição que busca refletir também sobre o lugar do trabalho na vida da gente, né? Não só como latino-americanos, mas como pessoas mesmo, né? Eu fiquei com muita vontade, que era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, que era tentar aproximar o meu trabalho de artista visual com o meu trabalho de professora. Daí eu convidei um grupo de ex-alunas minhas aqui da FAAP, do curso de Artes Visuais, e 2 professoras. E aí a gente junto, né, a gente criou ações, por sua vez, para serem realizadas junto com a equipe de trabalhadores da galeria. Então a gente criou e fizemos já essa semana proposições de ações onde o pessoal da galeria contribui fazendo também um trabalho. Então, na parte superior da galeria, o trabalho foi feito por todas nós.
Aí sim, movendo moinhos, então, Geórgia. Movendo moinhos, é verdade, eu não tinha percebido, é verdade. Que bacana, muito bacana poder unir essas duas atividades, né, como artista visual e também como professora no curso de artes visuais da FAAP. E o resultado poderá ser visto, poderá ser conferido a partir desta quinta-feira na exposição Os Ventos do Norte Não Movem Moinhos, na Galeria Raquel Arnaud, que fica na Rua Fidalga, número 125, na Vila Madalena. A exposição vai até 17 de janeiro, um bom tempinho ainda, portanto, para a visitação, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 7 da noite, e aos sábados até às 3 horas da tarde, e a entrada é gratuita. Geórgia Kyriakakis, muito obrigada pela sua participação e um ótimo dia. Obrigada, Silei, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu sangue latir.